Hello, my friends, tudo bem? Meu nome é Adriano Oliveira, esse aqui é o nosso canal do Tableau Brasil. E hoje vocês devem estar perguntando por que eu estou com o Power BI aberto no nosso canal do Tableau. E a verdade é que esses dias atrás um amigo me deu uma grande ideia e algo que de fato eu vivenciei, mas nunca tinha pensado antes em gravar algo nesse sentido. E a partir de agora a gente vai começar algumas sessões de vídeos onde a gente vai comparar, como fazer ambas as coisas em duas ferramentas, que é o Tableau e o Power BI. São duas das principais ferramentas que estão como líderes de mercado hoje dentro da Gartner, e para isso a gente vai assimilar como a gente faz as mesmas coisas, nessas ferramentas de forma diferente. Então, para isso, eu estou com o meu Power BI aberto, a gente vai fazer algumas coisas relativamente simples em alguns momentos, e alguns pontos a gente vai chegar em conteúdos bem mais complexos. E o primeiro que a gente vai fazer é entender como funciona a fórmula SI. Então, para isso, eu vou vir aqui dentro de meus documentos, My Tableau Repository, vou vir dentro de Data Sources e vou conectar a nossa Sample Superstore, que é a nossa base padrão da Salesforce. Logicamente que em vários momentos, para exemplos diferentes, a gente vai utilizar aí bases diferentes. Vou conectar a minha base de orders, vou clicar aqui em transformar dados para a gente poder entrar no Power Query e de maneira geral eu faria algum tratamento de dados, alguma coisa mais simples, caso eu quisesse utilizar aqui no Power BI. Nesse caso eu vou clicar em fechar e aplicar e a gente vai para o Tableau. No Tableau, lembrando que eu estou utilizando a versão do Tableau Public aqui, e a gente tem a versão do Tableau normal para o Enterprise, quando você tem a conta, Nesse caso, a gente não está utilizando aqui. Vou clicar em Microsoft Excel, vou conectar em Sample Superstore, vou utilizar a mesma base que a nossa base de orders, e vou clicar aqui em Planilha 1. De maneira geral, eu tenho as duas bases aqui funcionando. A principal diferença que a gente tem no Tableau nesse caso é que para esses principais tratamentos de dados que a gente faria aqui no Power Query, quando a gente clicou em transformar dados, no Tableau, no modo corporativo, digamos assim, você vai poder utilizar o Tableau Prep para fazer coisas similares. Lógico que existem muitas diferenças entre as duas ferramentas, que a gente vai aprender um pouco disso ao longo do tempo. Mas o principal conteúdo que a gente vai visualizar aqui hoje é entender sobre as condicionais que existem em ambas as ferramentas. E elas são algo do mais comum de você realizar dentro dos seus projetos de dados. Então, eu vou dar um exemplo aqui, arrastando minha categoria para cá, onde eu vou conseguir visualizar que eu tenho Furniture, Office Supplies e Technology, que são as minhas categorias. Imagina que eu quisesse criar uma condicional para transformar esses simples labels que eu tenho aqui em português. Digamos que eu queira colocar aqui suplementos de escritório, technology e móveis, ou coisa nesse sentido. Como que eu poderia fazer isso? O Tableau e o Power BI trabalham de formas diferentes. E uma das formas de condicionais, uma das principais condicionais que a gente utiliza é um if, que é uma fórmula SI. Em alguns momentos você vai ver nesse nome também. Então, para isso, no Tableau, eu vou clicar aqui em cima, criar campo calculado. Vou chamar ele aqui de categoria. E aqui dentro eu vou utilizar um if. Se a minha categoria for igual a Furniture, eu vou dar um then e vou chamar ele de móveis, por exemplo. Vou dar um else if e vou dar um zoom. Agora eu vou pegar essa mesma categoria, Posso copiar essa parte de cá. Se a minha categoria agora for Office Supplies, e aqui o Office tem que ser maiúsculo, Office Supplies. Vou colocar aqui, vou abreviar e vou chamar de escritório, tá? Não ficar a tradução tão errada assim, mas tecnicamente são itens para suplementos para escritório. Vou dar um outro else if aqui, caso contrário, ele vai ser aqui, ó, copiar de cá, é melhor. Se ele não for Office Supplies, tecnicamente eu poderia colocar um else, porque eu só tenho 3 tipos, Caso contrário, ele vai retornar para mim aqui, por exemplo, o nosso tecnologia, E aqui dou um end. Repara aqui, como que está funcionando as minhas condicionais aqui? Eu estou checando, se o meu campo categoria for igual a Furniture, o then vai retornar para mim que eu preciso trazer móveis. Se o meu outro campo, categoria, estou fazendo mais uma condição, for igual a Office Supplies, eu vou retornar móveis. Se ele não for nem Furniture, nem Office Supplies, ele só pode ser Technology. Então, o nosso caso contrário é tecnologia. Lógico que tem muitas pessoas que preferem identar esse código desse jeito, onde você pode colocar ele assim, ó, nesse formato,
mas que seja da forma mais simples para você poder ler. De maneira geral, o que vai acontecer? Se eu der um OK e arrastar essa categoria para cá, o que ele fez? Ele transformou o nosso Furniture em móveis, nosso Office Supplies em escritório e o nosso Technology em tecnologia. Então é assim que funciona uma das formas da gente poder utilizar no Tableau. E aí, se a gente vier aqui em editar, o Tableau tem uma coisa bem interessante que se você clicar aqui do lado, né, quando você está criando um campo calculado, você consegue ver todos os tipos de campo calculado que ele permite. E para isso, se a gente clicar em lógica, repara que ele vai mostrar para a gente os operadores. Então eu tenho o AND, eu tenho o case, eu tenho o else, else if, o AND, o if null, tenho esse if com dois is aqui, tenho o in, isDate, isNull, max, min, not, or, then, when e o then. Todos esses itens são itens aqui que funcionam de forma lógica. E, logicamente, a gente tem, né, várias formas de trabalhar com isso. Tanto que se a gente quisesse substituir esse código aqui pelo case, olha como que funciona a estrutura do case. Ele traz até um exemplo para a gente, né? Se o nosso número romano for igual a i, retorna 1. Quando ele for igual a 2, retorna 2. Caso contrário, ele retorna 3. Então a gente poderia substituir o nosso caso aqui, né, o nosso if, por um case. Existem diferenças de cada um deles, mas ambos, nesse caso, eles vão funcionar no mesmo formato. O único ponto de atenção sobre o Tableau é que o case ele é mais performático. Então, dependendo do volume de dados que você estiver trabalhando, trabalhar com case vai trazer mais performance para, né, o seu dashboard e tudo mais. Isso está dentro da documentação da Salesforce. Mas, de maneira geral, o que eu quero mostrar é que funciona mais ou menos assim. O case seria praticamente a mesma coisa. Eu posso colocar que se a minha categoria, né? Quando a minha categoria for igual a furniture, por exemplo, acho que dá até para copiar isso aqui, ó. For igual a furniture, ele vai retornar móveis para mim. Então, se eu vier aqui, ó, o que ele está fazendo? Se a minha categoria for furniture, você retorna móveis aqui. Lógico que eu escrevi tudo com letra minúscula aqui e tudo mais. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês é que a gente consegue fazer ele também nesse formato. E tem outras formas da gente fazer aqui essas condicionais. Mas a gente está indo para um modelo um pouco mais simples com o if tradicional. Então, eu fiz no Tableau. Ok, Adriano, como que eu posso fazer isso no Power BI? No Power BI tem algumas formas de você fazer. E logicamente que você pode utilizar o mesmo condicional que a gente tem aqui com o if. Então eu clicaria aqui na nossa fonte de dados, colocaria uma nova coluna, e essa coluna aqui eu vou chamá-la de categoria. O que vai ser essa coluna categoria? Eu posso clicar aqui para abrir, e a gente vai chamar um if também. Repara que o Tableau funciona de uma forma diferente do Power BI. Então a primeira coisa que ele vai perguntar para a gente é qual que é o teste lógico que eu estou passando dentro do if. Então eu estou falando para ele que se o meu orders categoria for igual a o primeiro lá que eu já esqueci, furniture, né? Então, furniture. O que você vai fazer? Você vai retornar para mim, se o resultado for verdadeiro, né? Result true, result if true, você vai retornar aqui para mim móveis. Caso contrário, você poderia passar um resultado se falso. Só que qual que é a diferença do if do Power BI para o Tableau? No Tableau, a gente passou um else if para passar outras condições, o que já é mais próximo do SQL, digamos assim, ou de linguagem de programação normal. No Power BI, o que vai acontecer é que quando você for passar ele aqui, em vírgula, você vai precisar passar outro if aqui dentro. Então, talvez para isso, o melhor para a gente fazer seja indentar ele aqui dentro mesmo. Então, agora eu vou passar outro if. E o que esse if vai fazer? Ó, aqui na verdade ficou errado, né, a chave. Então, eu vou copiar esse cara aqui e vou dizer que se a minha categoria agora for Office Supplies, você vai retornar para mim aqui escritório. E o nosso caso contrário aqui, coloquei aqui errado, e o nosso caso contrário aqui, a gente vai retornar ele como tecnologia. Se o nosso order de categoria, eu acho que só aqui são aspas duplas, isso. Quando a gente trabalha com muita linguagem de programação, a gente tem que se atentar a isso. Nesse caso aqui, para a gente poder olhar uma string, que é um texto, né? São aspas duplas.
Vem aqui. Pronto. Então, repara que eu criei o meu categoria aqui. Vou vir de cá. Vou criar agora uma matriz aqui dentro, que é a mesma tabela, tecnicamente, que a gente criou. Vou colocar a minha category e ao lado dela eu vou colocar a minha categoria. Repara que, ao criar, eu tive, né, o mesmo resultado. Então, eu utilizei o if para pegar o nosso furniture, nosso escritório e a nossa tecnologia e obtive o mesmo resultado que eu tive aqui no Tableau. Adriano, no Power BI tem outras formas de fazer? Com toda certeza, o Power BI tem outras formas de você poder utilizar isso também. Se você vier aqui e criar uma nova coluna, por exemplo, você pode utilizar outras formas que o Power BI tem. E uma delas, que é muito utilizada hoje, é o switch. Então, o que vai acontecer? O switch, você vai passar uma expressão e um resultado também. E aqui você vai passar um caso contrário. Se você for olhar aqui, ó, vou colocar aqui o switch de novo, repara que a gente tem, né, vários tipos de forma da gente poder utilizar, mas ele acaba sendo um pouco mais parecido com o if. Aqui você vai perguntar, Adriano, se eu escrever o case, funciona? Repara que o Power BI não está trazendo para a gente esse formato de case aqui. E uma outra coisa que eu já vi algumas pessoas fazerem em alguns casos é até tratar uma condição como essa com o Power Query. Então, o que eu poderia fazer? Vou vir lá em transformar dados, vou pegar a nossa coluna, né, de categoria, só encontrar ela aqui, category. Vou clicar aqui em cima em adicionar coluna e vou chamar uma coluna de exemplos. O que essa coluna vai chamar? Eu vou chamar ela de categoria exemplos. O que essa categoria vai trazer para a gente? Ó, vou arrastar para cá e vou dizer que dentro da minha categoria, quando for Office Supplies, que é o valor que ele está retornando nessa linha, eu vou trazer para a gente aqui móveis, né? Que é o item que a gente utilizou anteriormente. Então eu tenho móveis. Quando for Furniture, aqui embaixo, ó, na linha 15, eu vou trazer para ele aqui que, na verdade, Furniture, que são móveis, Office Supplies, a gente colocou escritório, né? Então aqui é escritório. E lá na nossa linha 15, a gente tem aqui os nossos móveis. E quando for Technology, que é o nosso outro cara que a gente tem aqui na linha 18, a gente vai passar aqui Tecnologia. Beleza. Repara que ele vai me pedir mais alguns outros, né, exemplos para eu poder olhar. Vou copiar o escritório, vou trazer ele para cá. Olha, ele conseguiu entender que aquilo ali é escritório. Ele conseguiu entender que o Office Supplies são os nossos móveis. Ele conseguiu entender que eles são tecnologia. Se eu vier aqui e dar um OK, ele criou um outro cara aqui para a gente. Lógico, a coluna de exemplos, né, ela consegue identificar isso porque o modelo que eu tenho aqui é muito simples. Em alguns casos, pode ser que ela traga informações erradas para você. Mas se a gente voltar no nosso Power BI e a gente olhar aqui, ó, a gente vai ver que a nossa categoria exemplos, né, a gente trouxe aqui ela nesse formato. Tá vendo o que aconteceu? Ó? Em alguns casos, o Furniture, ele trouxe para a gente escritório e ele trouxe para a gente móveis. Em alguns outros casos aqui no Furniture, na categoria de exemplos, ele trouxe tecnologia. Significa que nesse cenário ele não conseguiu reconhecer todo mundo. Então, para isso, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria passar mais exemplos para ele aqui, para ele conseguir entender. Então, existem várias formas da gente fazer. E isso é importante a gente entender quando a gente está migrando de uma ferramenta para outra. Eu preciso resolver um problema. Qual que é o meu problema? Eu preciso traduzir a minha categoria, né, o meu category, para a categoria normal. E nesse formato, a gente tem uma das formas da gente poder construir as nossas condicionais. Espero que vocês tenham gostado. É um vídeo relativamente simples, mas o objetivo daqui para frente é trazer aí conteúdos mais complexos para vocês, para que a gente possa entender como funcionam as duas ferramentas.